Nasceste do calor das oficinas do pátio da Madeira Mamoré. O hino de Porto Velho, que é a nossa capital, ele nos reporta a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas o que foi a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Eu sou o professor Beto, estou aqui agora para contar um pouco mais sobre essa história para vocês, porque nós estamos na tela para vocês, nós estamos aí na aula de número 14. Eu, professor Beto, estarei com vocês trabalhando essa aula aqui de número 14. E essa aula de número 14, olha o que ela fala aí, vamos colocar a canetinha aqui. Ela fala da EFMM. Professor, o que é EFMM? Alguém sabe o que é EFMM? Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O Brasil, no contexto da Segunda Revolução Industrial, a mão de obra para a construção da estrada de ferro, as empresas que construíram a estrada de ferro. EFMM, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por quê recebe esse nome, Estrada de Ferro Madeira Mamoré? É porque ela liga o Rio Madeira, aqui em Porto Velho, até o Rio Mamoré, em Guajará-Mirim. Por isso que o nome dela é Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E essa saga, agradecer aqui ao Luiz Claro por essas fotos colorizadas, dando crédito a ele, a esse trabalho fabuloso dele, essas fotos preto e branco que vocês vão ver com colorido. Essas fotos não eram coloridas, eram fotos preto e branco, que ele fez um trabalho de colorido. Olha que linda essa foto aqui, ficou show. Olha aí outra foto aí dele aí, ó. Olha o tamanho dessa samaúma. Olha o tamanho dessa samaúma. Olha a raiz. A gente sabe que é uma samaúma por causa dessa raiz espalhada dela. Que se bate aqui, se faz comunicação. Olha o tamanho dessa samaúma. E aí, queridos alunos, a gente olha assim, impressionante. O que aconteceu com essas grandes árvores? Infelizmente, quase todas elas foram derrubadas para dar lugar a um negócio chamado progresso. A que preço foi construída a estrada? Pensem vocês. A que preço foi construído financeiramente a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? A que preço foi construído ecologicamente a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? A que preço a floresta teve que pagar pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré? A que preço de vidas humanas custou a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Quantos trabalhadores não morreram em seu empreendimento? Quantos indígenas não morreram por estar no caminho dela? Por isso que ela recebe um apelido chamado de Ferrovia do Diabo. É um apelido que ela recebe pela quantidade de morte que ela se teve. Foi uma estrada tão cara, que dizem que os trilhos dela têm peso de ouro, pela fortuna que ela custou. Mas a que interessava o Brasil construir uma estrada de ferro no meio da Amazônia? Será que interessava o Brasil? Ou era mais interessante para a Bolívia? É isso que eu quero chamar vocês aqui para nós desvendarmos esse mistério. Vamos lá, na tela para vocês, porque nós iremos ver aqui o que está acontecendo no final do século XIX. No final do século XIX, eu chamo vocês a atenção para a Bolívia. A Bolívia era o país que fazia fronteira aqui com o Brasil. E a Bolívia
ela está buscando uma saída alternativa para a perda do seu território marítimo da costa do Pacífico para o Chile, a fim de ter como escoar sua produção para os países compradores. A Bolívia estava passando, além de ela buscar uma nova rota, porque ela já utilizava o Rio Madeira como rota, o Rio Madeira era mais utilizado pela Bolívia que o Brasil, ela ainda entra numa guerra ali quase no final do século XIX, 1779, 80, 81 aí, ela está entrando na Guerra do Pacífico. E o Chile vence essa Guerra do Pacífico. Ao vencer a Guerra do Pacífico, a Bolívia ela fica sem porto de escoamento para sair seus produtos pelo Oceano Pacífico. Oceano Pacífico lá do outro lado, Oceano Atlântico aqui na costa do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a Bolívia, então, ela quer uma rota para sair. Mas, professor, aqui não tem um oceano, como é que a Bolívia queria sair aqui pelo Brasil para alcançar o oceano? Ah, meus queridos, porque os produtos desciam o Rio Madeira, entravam no Rio Amazonas, desciam o Rio Amazonas, passavam pelo Pará e adentravam ao Oceano Atlântico. Chegando lá, pegava a curva direita e ia bater no Rio de Janeiro. Então, aqui seria uma rota de escoamento. E a Bolívia, ela tinha com o Brasil, lembra do Tratado de Ayacucho, que a gente já estudou? Ela tinha um tratado com o Brasil de comércio, amizade, navegação, extradição. Lembra do Tratado de Ayacucho, que a gente já estudou? Então, ela queria escoar os seus produtos por aqui pelo Brasil. Só que tem um porém. De Guajará-Mirim a Porto Velho, nós tínhamos um trecho altamente encachoeirado. Cachoeiras essa que, devido à construção da estrada de ferro das hidrelétricas de Santo Antônio de Giral, elas basicamente desapareceram. Mas nós tínhamos em torno de 14 a 21 corredeiras e cachoeiras, dependendo do período do ano que nós estamos analisando aí, de cheias e secas, que impediam esses produtos a chegarem de uma forma tranquila. Quantas embarcações no naufragar aí, tentando vencer essa cachoeira, embarcações que tinham que ser arrastadas pela margem do rio. Então se precisava de algo que solucionasse isso. Preste atenção na aula, coloque na tela aí. Coloque na tela para vocês. O noroeste boliviano, que é essa parte aqui voltada para o Brasil, olha, daqui é uma rotunda, tá? Que fica ali na estrada de ferro. O trem entra aqui, ó. Aí ele gira, aí ele coloca aqui ou para essa oficina, ou para essa, ou para essa, ou para essa. Ele vai girando e vai colocando para cada trilho da oficina onde vai entrando. Mas, sim, daí só vai ser em 1907 a 1912 construído. Nesse período que a gente está estudando aqui, não existia isso, não. Mas o noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usado como corredor de exportação e importação. Tá? Olha aqui. Então a Bolívia ela já está usando o Rio Madeira. Ela já está fazendo o transporte. Só que ela queria ou canalizar o Rio Madeira, que foi uma forma de estudo, ou construir uma estrada de ferro. Ela vai contratar pessoas para fazer esses estudos. Quentin Quevedo começa a fazer esse estudo, ele se junta com o coronel Churchill, que era um norte-americano, mas estava a serviço da Bolívia, e eles começam a ser visionários e olha, é possível, vamos fazer, vamos buscar capital internacional. E os caras vão buscar. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Não era de tão interesse do Brasil o início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, porque economicamente isso não era viável para o Brasil, mas era viável para a Bolívia, que precisava de uma rota de escoar seus produtos, porque ela tinha perdido seus portos também lá no Chile. Na tela para vocês. Navegando pelo Rio Beni, então vinha pelo Rio Beni, que fica na Bolívia. Madre de Deus, fica na Bolívia. Todos eles dois
território boliviano. Chegava-se ao Guaporé e ao Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingindo o Rio Madeira. O Rio Beni deságua ali, se junta com o Mamoré e forma o Rio Madeira. E superando seu trecho cachoeirado, navegava-se em direção ao rio Amazonas. E daí chegava-se ao Oceano Atlântico. Então, esse era o percurso. Olha a roupa do povo da época, gente. No slide que vocês têm aí com vocês, depois vejam cada detalhe dessas fotos colorizadas. Então, essa era a rota. O inconveniente em superar a queda d'água, que ocasionava perda humana e materiais, conduziu à discussão dessa proposta que viesse a facilitar o transporte daquele trecho dos rios. Qual seria o transporte? O Brasil já tinha se mostrado aqui, através de um grande empreendedor, que a gente já falou dele aqui, chamado Barão de Mauá. O Barão de Mauá já tinha implantado linhas telegráficas no Brasil. Então já se via que era viável implantar linhas telegráficas. Só que tem um porém. O nosso clima, a floresta tropical, não era igual o Rio de Janeiro e São Paulo. Era totalmente diferente. As dificuldades eram enormes. Se precisava trazer uma estrutura muito grande para dentro da mata. O rio não passavam navios grandiosos, mas pequenos navios que precisavam entrar com esse material altamente pesado. Como construir? Quem vai construir? Quem nós vamos contratar? Na tela para vocês. Quintim Quevedo, que eu falei ainda agora para vocês, desce o Rio Madeira em 1861, a serviço do governo boliviano. Sugeriu a sua canalização. O que era canalização? Cavar canais com portas na margem do rio. Ou a construção de ferrovia entre a cachoeira de Guajará-Mirim até Santo Antônio do Rio Madeira. Olha aí esse trem chegando de balsa. Gente. Esse trem não, essas locomotivas. São 4 locomotivas que estão em cima dessa balsa aí. Meu Deus do céu, olha a dificuldade, gente. É uma dificuldade muito grande. Não se tinha a tecnologia que se tem hoje. O peso disso daí. O engenheiro João Martins da Silva Coutinho, agora nós estamos falando do brasileiro João da Silva Coutinho, ele também faz um estudo pelo governo brasileiro. Surgiu ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que ligasse o Madeira ao Mamoré. Tanto é que ele diz, olha, pode ser começada essa linha telegráfica pela cidade de Humaitá. Humaitá. Poderia ser começado pela cidade de Humaitá. Mas e aí? Olha, os carros de boi. Interessante, né? Uma coisa que chama a atenção. Está vendo aqui, ó? Postes das linhas telegráficas. Ficando aí no pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré. A função de necessidade diversa, tanto do Brasil quanto da Bolívia, mais da Bolívia do que do Brasil, gente, foi criada em 1871. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Percebam aqui, 1871. Lá atrás, século XIX, nós estávamos no auge da borracha aí. Era o boom da borracha, tinha começado o boom da borracha. Sob a direção de George R. Church. Tem até uma empresa chamada Coronel Church aí, né? Vende um produto, tá? Não aconselhar para menores de idade. Nós temos, George R. Church cria a Madeira Mamoré Railway Company, sendo que a primeira equipe de engenheiros aporta em Santo Antônio em 1872. Era a primeira empresa que chegava aqui em Santo Antônio. A primeira empresa é justamente uma empresa inglesa, a empresa Public Works.
que foi contratada pelo Churchill em 71. Ela chega aqui em 1872. Vem cá comigo, meus queridos alunos. Cá comigo. A Public Works chega em 72. Aí eu pergunto a vocês, será que ela consegue assentar algum metro de trilho? Será que ela consegue construir a estrada de ferro Madeira Mamoré? Agora eu conto um segredo para vocês. A Public Works começa a ver seus engenheiros morrendo de malária. Porque aqui nós tínhamos do reino animal o mais feroz de todos, que nos assombra até hoje. O mosquito da malária, da febre amarela. Hoje nós não temos a dengue, a chikungunya, e nós temos ainda o maruim, tá? Que está causando doença. Pelo amor de Deus, se não bastasse, nós estamos em pleno século XXI, nós ainda temos medo desse mosquito. Agora imagina o povo no século XIX, tremendo de malária, e um morrendo ao lado do outro. Eles saíram daqui desesperados. A Public Works, ele colocou no jornal inglês. Olha o que ele escreve. Isso é um antro de podridão, onde homens morrem como mosca. Nem que se tivesse todo o recurso do mundo e metade de sua população, seria impossível construir tal empreendimento na floresta amazônica. A Bolsa de Valores lá inglesa, ela vai à loucura. O coronel Churchill só falta ficar doido, o governo boliviano está doido. E agora? Ninguém quer mais investir na estrada de ferro Madeira Mamoré. O coronel Churchill, na tela para vocês, ele tenta vender a concessão. Outra empresa, Dorsey Caldwell, vão estar aqui. A Red Bros Company também vai pegar. Nenhuma delas consegue assentar um só quilômetro de trilho. Aí o coronel Churchill parte para os Estados Unidos, larga a Inglaterra e parte para os Estados Unidos. Quando ele chega em olha aí, nós estávamos em 1872, né? Se passaram 6 anos, em 1878, nós temos uma nova empresa, agora uma empresa norte-americana, Pitt Collins, dos irmãos Collins, que tinha à frente Thomas Collins. Essa empresa da Filadélfia também vai tentar. Mas será que ela vai conseguir? Vocês acham que ela consegue? A empresa Pitt Collins aqui era uma empresa muito respeitada. Thomas Collins tinha construído já estrada de ferro pelos norte-americanos, os norte-americanos orgulhosos que estavam mandando engenheiros, estavam mandando mão de obra. Pessoal, malária, ataque indígena, febre amarela, diarreia, todo tipo de doença tropical vão assolar essa empresa. Durante todo o período que eles vão passar, durante esse ano, eles conseguem assentar 7 quilômetros de trilho. Thomas Collins, naquela data, 4 de julho, que é a data que os norte-americanos gostam, que é a Independence Day dos norte-americanos, data da independência, ele vai fazer a inauguração. No quilômetro 3, a locomotiva tomba. Era o fim da Pitt Collins. A Pitt Collins, ela abandona, o Thomas Collins entra em falência, a mulher dele fica louca em Santo Antônio, o filho vira mendigo. E os trabalhadores? Os trabalhadores são dispensados, sem nada. Muitos deles ficaram já por aqui mortos. Foram mortos. Mais uma vez essa empresa. Então a Bolívia abandona. A Bolívia não quer mais saber desse empreendimento. Não interessa mais para a Bolívia. Nós estamos em 1789 aqui, tá?
E ainda se tenta depois, o próprio governo brasileiro ainda manda 2 expedições, uma expedição Mossi e a outra expedição Pincas. Em 1883, o governo brasileiro ainda manda o engenheiro Carlos Mossen fazer um estudo. O Carlos Mossen vai pegar as plantas da Public Works e vai dizer, olha, o trecho é um trecho de 362 quilômetros de ferrovia, 364 quilômetros de ferrovia lá. Só que depois vinha o engenheiro Pinca e disse, não é isso não, é bem menor, vai ficar uma briga. Mas o que é que acontece? Essas 2 expedições brasileiras também, de 83 e 84, vão falir. Não consegue entrar em consenso, não consegue fazer nada de uma forma consistente. E o governo brasileiro também, por si só, não se interessa mais em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. A estrada de ferro Madeira-Mamoré chega aí no final do século XIX, abandonado. O material que foi deixado pela Piticólis em 79 vão ficar jogado. Porque eles vão embora. Era muito caro levar de volta toda aquela coisa que eles trouxeram. Deixa esse ferro velho para ir. Abandonaram. E nisso, a Amazônia continuou sem estrada de ferro, extraindo a borracha, que era a grande riqueza da Amazônia, essa borracha passando pelo Rio Madeira, chega o período dos nordestinos que foram trazidos para cá, os nordestinos estão ocupando a Amazônia e os nordestinos ocupam o Rio Purus, o Rio Acari, o Rio Acre. E os nordestinos estão ocupando. Só que tem um porém. Novamente, eu volto a vocês ao tratado que nós estudamos em aula passada, o Tratado de Ayacucho. Aquela região, pelo Tratado de Ayacucho, foi comprovado, era uma região que pertencia à Bolívia e os brasileiros estavam invadindo terras bolivianas. O que acontece lá? O governo boliviano vai tentar expulsar os brasileiros. Nós vamos ter lá várias guerras. Nós vamos ter lá um espanhol brigando, depois nós vamos ter lá um enviado do governo do Amazonas brigando, e depois nós vamos ter Plácido de Castro. Nós temos, então, a formação por 3 vezes de uma república acreana. O Acre foi um país independente. Brigou com a Bolívia e se tornou um país independente. E nós estamos lá em plena disputa pelo poder, porque lá era riquíssimo em borracha. Nesse meio termo, vamos ver o que acontece. Vamos lá na tela para vocês. Tá? Essa questão do Acre, que começa em 1899, ela se estende até 1902. Até 1903, na realidade, que foi resolvida com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre o Brasil e a Bolívia em 17 de novembro de 1903. Tratado de Petrópolis porque foi assinado lá na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E é assinado entre o governo brasileiro e o governo boliviano. Retornou a discussão sobre a viabilização da estrada. Gente, em pleno século XX. Olha lá. Nós saímos aqui, ó, 1884. Estudou, não é viável, abandona. Então, 16 anos, com mais 4 anos, nós temos 20 anos depois, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, adivinha o que vai acontecer? O Brasil passa a ser responsável, agora é o Brasil responsável, não é mais a Bolívia. O Brasil passa a ser responsável pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Agora é o Brasil responsável. E quem o Brasil vai pegar lá para construir? O Brasil abre uma licitação em 1905, abre uma licitação. Uma empresa ganha. De quem é essa empresa? Olhem na tela para vocês. Olhem na tela para vocês. Joaquim Catambri.
ele ganha a licitação. Só que ele pega a concessão dele e passa a concessão dele para um dos maiores empreendedores do Brasil daquele momento. O cara que tinha construído o Porto de Belém do Pará. Nós estamos falando de Percival Farquhar. Percival Farquhar. Tem até um documentário interessante sobre Percival Farquhar. E o Percival Farquhar, ele funda a Madeira Mamoré Railway, que era uma subsidiária, uma empresa que pertencia, na realidade, à sua empresa maior, que era Brasil Railway Company. E ele cria essa empresa subsidiária da Brasil Railway Company, Madeira Mamoré Railway Company, e reinicia a obra em 1907. Porém, o que tinha acontecido com as outras empresas lá do século XIX, há 20 anos atrás, que não tinha dado certo? Por que não tinha dado certo? O que fazer agora de diferente para ser dado certo? Farquhar, ele começa a estudar. Ele não pisa aqui em Porto Velho. Tem até um nome aqui de uma avenida, Avenida Farquhar, mas ele não chega a pisar em Porto Velho, apesar que é ele que traça e planeja Porto Velho, lá do escritório dele do Rio de Janeiro. Mas ele não pisa aqui em Porto Velho. E Farquhar, ele vai estar ali trazendo esse empreendimento, mas ele vai dizer, opa, a malária foi o grande vilão. Como vencer a malária? De que forma eu posso vencer a malária? É aí que Farquhar, ele toma algumas medidas. Algumas medidas que eu vou adotar para vocês. Medida número 1. Ele tira a sede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré de Santo Antônio do Rio Madeira, que pertencia ao Mato Grosso, e ele recua para o antigo porto, velho porto dos militares. Acredita-se que até seja por isso o nome Porto Velho. Mas ainda não se tem um certo nome Porto Velho, mas acredita que possa ser por isso. Então ele recua a estrada de ferro a 7 quilômetros. Ele começa a construir a partir daqui de Porto Velho, porque Santo Antônio estava dentro de uma sujeira, um problema sanitário muito forte, se matava animais no meio da rua lá em Santo Antônio, que era a última cidade do Mato Grosso aqui em Santo Antônio. Aí ele retira, ele recua. Segunda medida de Farquhar, ele começa a fazer um rodízio de trabalhadores. Ele traz trabalhadores de tudo quanto é parte do mundo, para não ter aquela fofoca, não vai para o Brasil não, que o povo está morrendo de malária. Enquanto isso, a fofoca não chegava, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Manda um WhatsApp aí para o pessoal, alerta o pessoal e tudo, vamos cancelar o Farquhar. Não tinha como cancelar o Farquhar. E o Farquhar fazendo esse rodízio, tinha uma ilha aqui na frente que fazia uma triagem quando esses trabalhadores chegavam, para saber se eles não tinham doença, ficavam lá um período lá para ver se eles não apresentavam nenhuma doença. Aí o Farquhar trazia eles para cá, só que aqui, no trabalho da Estrada de Ferro, eles acabavam adoecendo. Aí Farquhar fazia esse rodízio. Outra medida que o Farquhar tomou foi construir o Hospital da Candelária, um dos hospitais mais modernos de doenças tropicais do mundo daquele momento. É construído aqui em Porto Velho. Fica o Hospital da Candelária em cima e o Cemitério da Candelária lá embaixo é construído. Outra medida tomada por Farquhar. Medidas tomadas por Farquhar. Quais foram as outras medidas tomadas por Farquhar? Ele traz para cá um dos maiores sanitaristas do Brasil, Oswaldo Cruz. Até aconselho vocês a assistirem um documentário, eu acho que eu já falei para vocês sobre esse documentário. Assistam um documentário que tem no YouTube, Oswaldo Cruz na Amazônia. Assista esse documentário, eu aconselho professores, assistam esse documentário, Oswaldo Cruz na Amazônia. Depois me cobre que eu mando lá no grupo, até o link para vocês. Que é um documentário muito interessante que fala da presença de Oswaldo Cruz aqui em Porto Velho. Oswaldo Cruz, maior sanitarista do Brasil, ele e o Belisário Pena vão estar aqui em Porto Velho. E eles fazem esse estudo. Então, e outra coisa, é Oswaldo Cruz que receita quinino.
As pessoas teriam que tomar obrigatoriamente o quinino. Imagina o fígado desse povo como ficou. É por isso que nós não temos o número de quantas pessoas morreram na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Estima-se que em torno de 6 mil trabalhadores, sem contar os 10 mil indígenas que morreram na construção. O quanto custou de vida humana construir a estrada de ferro Madeira Mamoré? E para que serviu a estrada de ferro Madeira Mamoré? Porque quando ela é inaugurada em 1912, a borracha já estava em declínio. Para que serviu a estrada de ferro? Na tela aí para vocês. Pessoal, 1907, Farquhar chega a Santo Antônio, a empreiteira May Jack Randolph Company Limitada. Uma subsidiária também da Madeira Mamoré Harry Company, que dá início à obra de 1912. Nós vamos ter várias... Eu quero chamar a atenção para vocês. Vem cá, volta aqui comigo. Nós vamos ter, junto à estrada de ferro Madeira Mamoré, nós vamos ter várias subsidiárias, outras empresas. Tinha empresa responsável pela alimentação, só pela alimentação de abastecimento. Tinha empresa responsável só pela navegação. Tinha empresa responsável pela construção da estrada de ferro, que era May Jack Randolph. Cada uma dentro da sua função. Porto Velho era a cidade mais moderna, que tinha as coisas mais modernas que se tinha naquele momento no mundo, estava aqui na Amazônia, em Porto Velho. Por quê? Porque aqui onde era o pátio da estrada de ferro Madeira Mamoré, pertencia a uma empresa norte-americana. Então aqui tinha produção de bolacha, tinha energia elétrica, nós tínhamos um jornal, claro, em inglês, né? The Porto Velho Times. Nós tínhamos aqui fábrica de gelo, tão moderna a fábrica de gelo. Nós tínhamos aqui comunicação. Então, nós temos aqui uma modernidade. Nós tínhamos o Hospital da Candelária, que era o hospital de maior nome mundial para doenças tropicais. Foram trazidos para cá médicos norte-americanos renomados para... Não sei se vocês assistiram, o Médio Maria. Pois é, o Médio Maria. Mas passou tanto tempo aí atrás que contava a saga um pouco desses trabalhadores. Acredita-se que para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré tenham vindo em torno de 50 nacionalidades diferentes. 50 nacionalidades diferentes para cá. Um dos povos que veio, que já tinha experiência no Canal do Panamá e veio construir a estrada de ferro Madeira Mamoré aqui, foram os barbadianos. Os caribenhos que vieram ali. Eram chamados quase todos eles de barbadianos, mas eles não vieram só da ilha de Barbados, vieram de várias ilhas ali do Caribe. E eles vieram para cá, grande parte deles negros, tá? Que eram remanescentes de escravos da América Central, e eles foram trazidos para cá para trabalhar na estrada de ferro. E muitos desses permaneceram aqui. São da família Johnson, da família Malone, da família Shawkins e outras famílias desses caribenhos. Nós tivemos aqui a presença árabe, nós tivemos aqui a presença de judeus, nós tivemos a presença de italianos, de portugueses, ingleses, nós tivemos a presença aqui de espanhóis. Então, a estrada de ferro ela tem muitas histórias. Muitas histórias. Em 1910, chega aqui a Santo Antônio, chega um navio cheio de trabalhadores, cheio de prisioneiros que foram presos lá na revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, e foram trazidos para cá, deixados em Santo Antônio e colocados para trabalhar na linha telegráfica junto com Rondon. Vieram prostitutas que foram amparadas. Agora eu faço
uma reverência a uma figura emblemática daquele período também, uma figura, Mãe Esperança. Mãe Esperança Rita, que amparou essas mulheres, mulheres que foram leiloadas, pessoas eram leiloadas lá para trabalhar nos seringais. Os seringais que estavam com o sistema de aviamento, eles pegavam essas pessoas que viviam numa semi-escravidão. Nós temos seringais pelo Madeira, pelo Purus, nós temos no Vale do Guaporé, nós temos os povos indígenas. Aqui eu faço uma referência. Povos indígenas esses que estavam em suas localidades e de uma hora para outra viram esse empreendimento chegar. E tiveram que engolir de goela abaixo esse empreendimento. Empreendimento esse que trouxe confrontos diretos e indiretos. Doenças que vieram de todas as partes do mundo e dizimaram esses povos que não tinham anticorpos para essas doenças. Que o simples contato já lhe levavam à dizimação. Então essa é a saga da Estrada de Ferro. Essa é a saga de um empreendimento que é construído dentro de uma visão de um capitalismo internacional que interessava mais à Inglaterra e aos Estados Unidos, e aqui nós éramos apenas um ponto de extração da borracha, que era que se escoava pelos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, de Guajará-Mirim a Porto Velho, tendo nesse caminho as estações, a estação do Teotônio, a estação do Iata, a estação de Jaci-Paraná, a estação de Mutum. Existia ali a reta do Abunã. A reta do Abunã era tão cruel ali eles descobriram o maior foco de malária, era tão grande, que as pessoas tinham medo daquela região. E o que vocês acham? O empreendimento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que começa em 1907, termina em 1912, período que a borracha já está em crise. Hoje é um monumento histórico e respeitado da nossa cidade. Mas para que serviu? Será que valeu a pena? O preço financeiro, o preço da natureza e o preço humano que foi pago? Ferrovia do Diabo? Ferrovia dos Trilhos de Ouro? Ferrovia Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já eu volto para nós fazermos a revisão dessa aula e fazermos a atividade. Até lá.